Olá, sejam muito bem-vindos a mais essa análise. Hoje a gente vai viajar no tempo para desvendar a história e os mistérios de um dos lugares mais famosos e importantes do mundo antigo, a lendária Biblioteca de Alexandria. Para a gente ter uma ideia do tamanho do que estamos falando, vamos fazer um exercício rápido. Pensa comigo. E se, de um dia para o outro, a internet inteira simplesmente sumisse? Todo o conhecimento acumulado, tudo, puf, desaparecesse. É mais ou menos essa escala da perda que a gente costuma associar a Alexandria. Pois é, a imagem que vem na cabeça é quase sempre essa, né? Uma destruição total, épica, um desastre. Mas e se essa história que todo mundo conhece sobre o fim dela não for bem assim? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Então, para a gente chegar na verdade, primeiro a gente precisa entender o mito. Vamos começar por essa versão mais famosa da história, a lenda que se espalhou por séculos e que até hoje molda o nosso imaginário. A narrativa é essa, né? Uma coleção de sabedoria sem igual, perdida para sempre num incêndio único e catastrófico. É uma história e tanto que captura a imaginação. O problema é que quando a gente vai olhar os relatos da época, eles são bem confusos e muitas vezes se contradizem. Ok, então vamos fundo nisso. Para a gente entender o que se perdeu, primeiro a gente precisa entender o que a Biblioteca de Alexandria realmente era. E já adianto, era muito, mas muito mais que um amontoado de livros. Pensa nela como a professora mais dedicada do mundo antigo. Acontece que a biblioteca, na verdade, fazia parte de um complexo bem maior chamado Museum, que quer dizer Santuário das Musas. Ele foi fundado por Ptolomeu I e foi pensado desde o início para ser o coração intelectual de Alexandria, o centro de uma nova era de conhecimento. E essa era, digamos, a sala de aula da nossa professora. O Museum não era um arquivo empoeirado, não. Era um centro de pesquisa super vibrante, quase uma universidade daquela época, com salas de leitura, jardins maravilhosos, um observatório científico e até um zoológico. E o mais importante de tudo, lá o conhecimento não era só guardado, ele era criado. Foi dentro daquelas paredes que estudiosos como Euclides, por exemplo, organizaram toda a geometria, criando obras que iam moldar o pensamento humano por milênios. Agora, olha só que interessante. Esse número aí na tela representa a circunferência da Terra. E ela foi calculada com uma precisão impressionante por Eratóstenes, outro gênio que trabalhava lá no Museion, usando basicamente geometria e a posição do Sol. Incrível, né? Certo, mas como é que essa professora tão incrível construiu um currículo, digamos, tão vasto? Vamos ver agora como é que eles conseguiram juntar tanto conhecimento em um só lugar. A missão era bem clara: fazer de Alexandria a capital intelectual do mundo. E para isso os métodos eram, digamos, bem agressivos. Emissários compravam textos por toda a parte. Um verdadeiro exército de escribas copiava obras de outras bibliotecas. E tinha uma estratégia super ousada. Todo navio que parava no porto era inspecionado. Se achasse um rolo de papiro novo, o original era confiscado para a biblioteca e uma cópia era feita e devolvida para o dono. E tudo isso nos leva, finalmente, ao grande mistério. O que, afinal de contas, aconteceu com essa maravilha do mundo antigo? Bom, ao longo da história, suspeitos não faltaram. O mais famoso, claro, é o incêndio acidental de Júlio César, em 48 a.C. Mas também existem teorias que culpam a destruição de templos pagãos por cristãos, lá no século IV, ou até a conquista muçulmana do Egito, já no século VII. E aqui está o ponto central da nossa conversa. Aquela lenda dramática, sabe? De um único e grande incêndio que destruiu tudo de uma vez. Provavelmente é só isso mesmo, uma lenda. A realidade, ao que tudo indica, foi uma tragédia bem mais lenta e complexa. Foi um desaparecimento gradual, aos pouquinhos. A verdade é que a biblioteca provavelmente se desfez por uma combinação de fatores ao longo de muitos séculos. Coisas como falta de dinheiro de governantes que vieram depois, muita instabilidade política, mudanças religiosas que passaram a não valorizar mais aquele conhecimento pagão e até a simples fragilidade do papiro, que com o tempo vai se estragando. Então, se a grande destruição é um mito, por que essa história ainda nos fascina tanto? Vamos tentar entender qual é a lição que ficou disso tudo. O peso real dessa perda é imenso. O desaparecimento da biblioteca e de todo o seu acervo deixou buracos gigantescos na nossa compreensão do mundo antigo. A gente sabe de inúmeros tratados científicos, registros históricos e até peças de teatro de grandes autores gregos que simplesmente sumiram. A gente só conhece os nomes. Fisicamente, não sobrou quase nada da biblioteca original, mas o espírito dela renasceu.
Em 2002, uma biblioteca nova e impressionante, a Biblioteca Alexandrina, foi inaugurada bem pertinho do local da antiga. É um tributo moderno àquela missão original de ser um centro do saber para o mundo. No fim das contas, a história de Alexandria virou um símbolo muito poderoso da fragilidade do conhecimento humano. Ela nos lembra de como séculos e séculos de aprendizado podem ser simplesmente apagados pela guerra, pela negligência ou simplesmente pela passagem do tempo. A aula da nossa professora Alexandria terminou há muito tempo, mas a lição que ela deixou é para sempre. E a história dela nos deixa com uma pergunta fundamental. Como é que nós cuidamos do nosso conhecimento hoje em dia para que ele não tenha o mesmo destino?